Nos últimos anos, diversas pesquisas científicas têm aprofundado a relação entre neurociência e estudo efetivo. Vamos, neste vídeo, ver 4 regras, 4 estratégias apontadas por diversos neurocientistas para você estudar melhor. Aqui é o professor Sandro Massarani, do canal Dominantes Online. Para nos ajudar, vamos seguir os conselhos do especialista em neurociência cognitiva, o professor Todd Hand, da prestigiosa Universidade de British Columbia, no Canadá. Vamos lá! A primeira regra muito importante é estude de forma espaçada. Nas palavras do professor, as pesquisas têm mostrado que o cérebro é mais eficaz em absorver e reter informações se você tiver várias sessões de estudo mais curtas do que se você quiser aprender tudo de uma vez. É o chamado processo de consolidação do nosso cérebro, onde ele maneja informações mesmo quando não estamos pensando em determinado assunto, ele continua trabalhando lá no fundo. E como podemos otimizar isso? Como podemos trazer isso a nosso favor? Se você tem, por exemplo, por dia 3 horas para estudar, ao invés de estudar uma longa sessão de 3 horas, fragmente essa sessão em 3 sessões de 1 hora. Assim, a nossa capacidade de retenção, o processo de consolidação vai funcionar melhor. Se você só tem 1 hora de estudo por dia, divida em 2 sessões de meia hora. Essa é uma das dicas mais importantes e é uma das que tem mais respaldo científico. Então, pessoal, estudem de forma espaçada. A segunda estratégia é faça simulados como se fosse a prova. O aluno mais atento começa a antecipar como vão ser as questões, diz o professor, como vai ser a prova. E isso pode exigir algo um pouco diferente como você está estudando atualmente. Ou seja, é muito importante que a gente faça, não todo dia, mas pelo menos uma vez por mês, um simulado como se realmente estivéssemos no Enem, ou na prova de vestibular, ou na prova do Enseja, na prova que você deseja prestar. Então, no caso do Enem, separe, por exemplo, 2 dias, num dia com 5 horas e meia, aí você vai fazer a prova de redação, a prova de humanas, a prova de linguagens. No outro dia, 5 horas, você vai fazer a prova de ciências da natureza, a prova de matemática. Isso somente com o que você poderia levar na prova, alguns lanches, tentar não ser interrompido, porque quanto mais o nosso cérebro ele se acostuma a fazer provas de determinado tipo, como diz aí no texto, melhor vai ser a nossa capacidade de antecipar as questões, nós vamos estar preparados. Na hora da prova bate uma ansiedade, bate um nervosismo, porém você já vai estar acostumado com aquele tipo de prova, aquele tipo de questão, aquele tipo de horário, e é muito bom que você vá, inclusive, corrigindo, né, deficiências que você tem fazendo esses simulados. Repetindo, não precisa ser toda vez que você for estudar exercícios, fazer como se estivesse no Enem ou em outra prova, mas pelo menos, muito importante, uma vez por mês, faça esse processo. Essa é difícil, hein? Evite distrações eletrônicas. Você tem que assimilar o que está sendo dito e resumir. A ideia é que quanto mais você se envolve com o material sem se distrair, melhor você se lembra dele. O professor Todd Hand, inclusive, é bem rigoroso e não permite nem computador na sua sala de aula, não permite nem celular e nem computador. Ou seja, a ideia é de que quando você escreve, você lê e aprende e absorve de forma mais eficiente. Além disso, pessoal, nós sabemos que o tempo inteiro fica pipocando notificação no nosso celular, mensagens. Então é muito importante que a gente evite essas distrações na hora do nosso estudo, porque toda hora nosso raciocínio acaba sendo cortado, a gente tem que retomar o estudo, a gente fica com o estudo muito quebrado e isso é altamente prejudicial. Várias pesquisas já têm apontado nessa direção. Portanto, evite distrações eletrônicas. E, por fim, a grande tríade: se exercitar bem, comer bem e dormir bem. Quanto mais você se exercita regularmente, diz o professor, tende a comer melhor e passa a prestar atenção no sono. Tudo isso é de vital importância para que seu cérebro funcione da melhor maneira possível. Pode ser que a gente esteja aparecendo aí um disco quebrado, seja repetindo sempre a mesma coisa, que você tem que fazer algum tipo de exercício físico, que você tem que comer de forma saudável, que você tem que ter as suas 8 horas de sono, mas isso é muito importante. O nosso corpo ele precisa estar bem para que a gente tenha um bom estudo. Isso não significa, pessoal, nenhum radicalismo, que você tem que ficar frequentando a academia o tempo inteiro, que você tem que fazer uma dieta hiper rigorosa. Não é isso. Uma caminhada já é muito importante, você fazer caminhadas diárias, você ter uma alimentação regulada, não significa abdicar de tudo que você gosta de comer, é tentar ter um sono mais tranquilo. Várias pesquisas têm apontado que exercícios aeróbicos
48 horas antes da prova, por até 48 horas antes, te beneficia na hora de você estudar, de você fazer uma prova. Uma alimentação saudável é a mesma coisa, uma boa noite de sono. Então isso é muito importante, né? Reflita em relação aos seus hábitos e veja o que você pode melhorar. Então é isso, pessoal. Não esqueçam, encontre o que funcione mais para você, encontre o que funcione melhor para você. Nós não conseguimos nos adaptar a toda regra e toda estratégia de estudo, mas seja o seu próprio termômetro e encontre as melhores ferramentas para você ter um estudo mais efetivo. Inscreva-se no canal do Dominantes Online, pois temos todo o conteúdo do Enem, do Enseja, de vestibulares em geral, para você conseguir a sua tão sonhada aprovação. E nos sigam nas redes sociais. Nos vemos lá. Bons estudos e até a próxima!